Olá meus irmãos do canal Atos 2, aqui vos fala o irmão Evangelista Misael. E nessa segunda-feira vamos estar dando início a mais uma videoaula do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2019. Nesse trimestre, segundo trimestre, vamos estar estudando, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Vamos estar estudando sobre o tabernáculo, Aqui está as presentes lições, lição de número 1, tabernáculo, um lugar de habitação de Deus. A lição de número 2, os artesãos do tabernáculo. A lição de número 3, entrando no tabernáculo, o pátio. Número 4, o altar do holocausto. A número 5, a pia de bronze, o lugar de purificação. Número 6, as cortinas do tabernáculo. A número 7, o lugar santo. A lição de número 8, o lugar santíssimo. A lição de número 9, a arca da aliança. A lição de número 10, o sistema de sacrifício. A lição de número 11, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. E a lição de número 12, para a nuvem de glória. E a última lição do trimestre, o sacerdócio celestial. Tá vendo aqui? O comentarista desse trimestre da lição da Escola Bíblica Dominical é o pastor Elienay Cabral. Ele é o primeiro secretário da mesa diretora da CGADB, teólogo, conferencista, membro da Casa de Letras Emílio Conde e autor de diversas obras publicadas pela CPAD. A lição de número 1, vamos estar falando sobre tabernáculo, o lugar de habitação de Deus, o lugar da habitação de Deus. Texto áureo: e me fará um santuário e habitarei no meio deles. E Êxodo capítulo 25, versículo 8. A verdade prática: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Por que foi feito a instituição? Porque Deus quis criar o tabernáculo no meio do seu povo. Parece aqui, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. Para isso, ele concedeu a Moisés uma planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele, e assim receber a sua palavra. Essa tenda denominada tabernáculo era de caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelitas pelo deserto. Entretanto, conforme escreveu Gudavirme, a razão principal de sua existência era de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e seu povo. Então, por que Deus quis criar o tabernáculo? Para que Deus estava sempre perto do povo. Porque antigamente não era todos que podiam sentir a presença de Deus, porque havia uma separação que separava o homem de Deus, o pecado, E Moisés, ele, homem de Deus, Deus falava com ele, E Moisés passava a mensagem de Deus para a nação de Israel. Quando Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo de Israel, Moisés chegou até Faraó e falou para o Faraó libertar o povo de Deus. E Faraó perguntou: mas por que vocês querem sair do Egito? E Moisés falou assim: para cultuar o nosso Deus. Aí o Faraó falou assim: olha, não vão fazer assim. Vocês continuam aqui, mas vocês, na hora de vocês cultuar o Deus de vocês, vocês vão no deserto, ali, depois vocês voltam. Deus não queria assim, porque Deus prometeu uma terra prometida para o povo de Israel, Aleluia. Uma revelação aqui, meus irmãos. Tem pessoas, tem crentes dentro da igreja assim, Vai lá, fala,
tá no Egito, né? Depois vai lá adorar a Deus no tabernáculo, depois volta para o Egito, depois quando termina ali o momento de adoração a Deus, ele volta para o Egito. E Deus não tem compromisso com crentes desse jeito, viu? Deus não tem compromisso com pessoas que é meio termo, ou é pedra ou tijolo. Ou você é pedra ou você é tijolo, tá? O ponto central da lição o tabernáculo foi um projeto de Deus, assim como a igreja o é. Então, o tabernáculo já estava demonstrando aquilo que Deus iria fazer no futuro tempo, no nosso tempo de hoje, que é a igreja, né? Glória a Deus por isso. E hoje o tabernáculo somos nós, né? Hoje Deus habita dentro de nós, certo? E fala o que eu acho interessante, que Deus sempre quis estar perto do seu povo, né? Deus sempre quis. Então o tabernáculo ele foi ali, lembrando vocês que o tabernáculo ele era provisório e podia ser armado e desarmado durante a caminhada israelita pelo deserto. Então, irmãos, um trabalho imenso, armar, depois desarmar, né? Aí, ó, como que é a foto aí, vocês estão vendo, né? Então, imagina como que era o esforço daqueles homens, os levitas sacerdotes, né? Para armar e desarmar ali, né? O tabernáculo, porque o povo de Deus não ia ficar no deserto. Depois do tabernáculo veio o templo, né? Quando Salomão acabou de construir o templo, Deus encheu a casa de fumaça, a glória de Deus. E hoje o tabernáculo, como eu falei, representa a igreja. O tabernáculo, Deus, aqui no ponto top primeiro, fala a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo, né? Fala das ofertas, né? Precisava de ofertas para fazer o tabernáculo, não é verdade? Precisava ofertas, ouro, cobre, para fazer o tabernáculo do jeito que Deus estava designando a Moisés fazer. Não foi Moisés que teve aí, a mente de desenhar, né, o tabernáculo. Isso foi já diretamente de Deus, né? Aqui fala, ó, o projeto de Deus, né, teve origem no céu e se materializou na terra por meio dos seus filhos. A construção do tabernáculo se efetivou, né, mediante a participação do povo de Deus através de ofertas alçadas e voluntárias, como ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura e carmesim. A obra de Deus requer parceria humana, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a obra de Deus precisa de parceria humana. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus precisa. Por isso que você tem que, né, meus irmãos, ofertar, dizimar, né? Ou seja, voluntariamente, não esperando algo em troca, né? Não esperando eu vou dar esse dízimo aqui, eu vou dar essa oferta, eu vou querer 10 carros. Não. Você dando assim, você não vai ser abençoado, Deus não vai ser agradado de você. Você está querendo trocar uma coisa para outra. Eu falo isso na igreja onde nós congregamos, nosso ministério. Lembrando que eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionária de Ribeirão Preto. Nosso pastor presidente, nosso pastor Davi Nantes da Costa. E eu falo lá que a igreja, né, não é mega da virada para você, né, dar uma oferta e ficar rico. O nosso Deus é o Deus também é o Deus da prosperidade, mas também nosso Deus é o Deus da provisão, né? Deus prove. O que é provisão? É aquilo que não tem, tá? E tem pessoas que querem ficar rico aqui na terra. Não é pecado, meus irmãos, ser rico, não é verdade, não. Não é errado você ter dinheiro, não é errado você ter dinheiro. É errado você amar o dinheiro, né? Bom, aí, ó, o que eu achei interessante, o vídeo não ficar muito grande, ó.
Aqui na leitura diária, né? Ó, Êxodo capítulo 36, versículo 1 e 3, executando com sabedoria o projeto de Deus. O projeto de Deus. Vamos ler aqui em Êxodo. Ó, a minha versão aqui era um pouco diferente, a Formiga aqui, né? Ó, Êxodo capítulo 36, versículo 1 até o 3. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saber e fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe, e todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Esses receberam de Moisés toda a oferta que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. A oferta nós já falamos aqui, agora falamos desses homens, né? Olha, meus irmãos, homens importantes, Bezalel e Aholiabe, né? Ou seja, eles ali e outros homens com a inteligência, a habilidade, que souberam ali desenhar, souberam ali fazer o tabernáculo com as ofertas que o povo trazia. O que eu quero falar para você nesse versículo a igreja de Deus não se constitui só do pastor, só dos obreiros. Existe uma ordem, né? Cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Mas a igreja não é só isso. A igreja tem membros, a igreja tem cooperador, tem congregados, tem obreiros. Isso se forma uma igreja. Meu irmão, ninguém é útil, ninguém é incapaz de fazer a obra de Deus. Deus chamou um para pregar, Deus chamou outro para ensinar, Deus chamou outro para orar, Deus chamou outro para interceder, e Deus chamou outro para cuidar da casa dele. Trocar uma lâmpada, varrer a igreja, lavar o banheiro. Ou seja, na construção de igrejas, Deus envia homens de Deus, pedreiros, né? Para ali ajudar em sua construção. Então, Deus sempre trabalha de uma forma diferente, né? Então, todo mundo é útil na obra do Senhor. Todo mundo é importante. Você que tem essa habilidade de varrer o chão, limpar os bancos, lavar o banheiro, trazer essa oferta, né? Você, mesmo fazendo essas coisas simples, colocando um copo de água ali para o pregador, para o pastor, parece que é coisa simples, mas para Deus é coisa importante. Viu? Para Deus é coisa importante. Então, esses homens foram importantíssimos para que esse tabernáculo, na época do povo de Israel, no deserto, viesse ficar de pé. Então, ninguém é inútil. Todo mundo que está na igreja tem a sua utilidade. Deus usa ele da forma que Deus quer usar. Tá? E para encerrar o vídeo aqui, meus irmãos, para não ficar muito grande, vamos falar dos elementos do tabernáculo, né? O tabernáculo, o pátio, né? Espaço do tabernáculo era chamado átrio ou pátio, e era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino torcido e presas por ganchos e pinos em pilares de madeira de acácia. Certo? O ponto B, o altar do holocausto. No espaço externo, dentro do átrio, desde a porta da entrada havia o altar de bronze ou cobre, onde eram feitas as ofertas queimadas e principalmente onde era feito o sacrifício pelo pecado do povo. Ponto C, a pia de bronze ou cobre. Havia também uma bacia de bronze ou cobre para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrar no interior do tabernáculo. A tenda do testemunho. O tabernáculo, propriamente dito, era parte interna e ficava dentro do pátio,
composto por duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo ou santo dos santos. Ponto E, o lugar santo. No lugar santo havia 3 elementos, o candeeiro ou candelabro ou catiçal, né, de ouro, com suas 7 lâmpadas, a mesa feita de madeira de acácia e coberta de ouro, e era chamada da mesa dos pães da proposição. Por fim, ainda o lugar santo, de frente para a entrada, bugou aqui, por frente da entrada de cortinas bordadas que dava para o lugar santíssimo. Estava o altar de incenso, revestido de ouro, no qual se fazia intercessão pelo povo de Deus. O lugar santíssimo, ou seja, o Santo dos Santos, o ponto F, né? Por último, de fato, em primeiro lugar estava o lugar santíssimo, onde se encontrava a única mobília chamada da Arca do Concerto, ou Arca do Testemunho, ou também Arca da Aliança, como vocês quiserem chamar, no qual se guardava as tábuas da lei. Então, meus irmãos, foi isso. Irmãos, cada elemento aqui, nossa, eu não vou falar aqui para que não venha tirar a nossa curiosidade de estudar a próxima lições. Meu irmão, ó, o tabernáculo representava, era um exemplo da igreja, e hoje nós somos a igreja. Vocês entenderam o mistério? Então, eu espero que você estude essa lição, compartilhe com seus alunos, tá? Vamos estar aqui, né, fazendo o máximo possível para que Deus venha honrar aí o nosso esforço. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 9, tá? Os hinos sugeridos da lição é esse, da harpa cristã, 159, 182, brigou de novo, ó, 159, 182 e 271, tá? O objetivo geral é enfatizar a relação do tabernáculo com a igreja de Cristo. Glória a Deus. Amém? Então, meus irmãos, se você gostou dessa primeira videoaula, dessa primeira lição do segundo trimestre, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, tá? E Deus tem muita coisa para fazer nesse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, tá? Lembrando vocês que essa lição não é repetitiva. Ano passado nós teve a lição do livro do Levítico, que também citou umas das lições do tabernáculo, né? Mas essa lição aqui vai ser profunda. O ponto central mesmo dela é o tabernáculo. Então, meus irmãos, se prepara que vem revelação de Deus aí para nossas vidas, amém? Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá? E quarta-feira vamos estar aqui com mais um vídeo no canal e Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até mais.